Oi, gente, tudo bem? Bom, eu tô aqui hoje pra gravar um vídeo, né? Um testemunho do nascimento dos meus dois filhos, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Natália, sou casada, vamos fazer 10 anos de casados esse ano, meu marido é o Paulo, e nós temos dois filhos, a Beatriz, de 5 anos, e o Felipe, que vai completar agora 2 meses. E uma das promessas, né, que eu fiz a Deus quando eu engravidei do Felipe, vocês vão entender depois a história, foi que eu iria contar esse testemunho mesmo, né, do que Deus fez na minha vida, no nascimento tanto da Beatriz quanto dele. E agora eu consegui um tempinho aqui, né, difícil com 2 crianças, mas eu quero gravar e cumprir esse meu voto aí o quanto antes. Vai ter aí com certeza muitos cortes, talvez não vou conseguir terminar hoje, porque a história é longa, mas eu vou tentar. Bom, começando, né, o começo de tudo foi muito antes de eu engravidar da Beatriz. Eu não lembro bem o ano, mas eu engravidei dela em 2014, então creio que foi lá para 2010. Eu fiz um concurso, né, foi quando eu fui trabalhar no Correio, e foram pedidos, né, quando me chamou para trabalhar, vários exames, aqueles exames admissionais, né? E dentre eles pediram um exame de VDRL, para quem não conhece, é exame de sífilis. E eu fiz todos os exames e esse exame de VDRL veio positivo. Aí na hora que eu levei lá para a médica, ela falou: olha, que esse resultado aqui você não pode assumir o cargo, porque, né, é uma doença contagiosa e tal, nós vamos fazer um outro exame específico para ver se você realmente tem essa doença e tal. Aí eu me espantei na hora, num dia, né, liguei pro meu marido, até chorei. Falei, gente, eu não tenho isso, eu acabei de me casar, né, deve ter sido em 2011 que eu casei em 2010, né, por volta de 2011 isso aí. Aí eu tinha acabado de casar, tinha feito todos os exames, uma bateria de exame, não tinha nada, nem meu marido, né, não tem nada. Como que eu tô com esse negócio? Não recebi transfusão de sangue, nada. Fiquei assustada. Aí fiz o outro exame, que é o FTA-ABS. É um exame específico de sífilis. Deu negativo, lógico. Aí a doutora falou, não, então tudo bem, você pode assumir o cargo, você não tem nada, é um falso positivo. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Fui no médico, né, no ginecologista que eu ia na época. Aí ele falou, não, falso positivo, não se preocupa com isso daí não, toma 2 bezetacil e tá tudo certo. Falei, não, mas não é possível, né, alguma coisa tem. Aí eu procurei outro médico e esse médico falou, não, é alguma coisa que você tem que tá causando esse falso positivo. Então nós vamos investigar. E aí fizemos uma bateria de exames, né, até que descobriu uma alteração num exame de anticardiolipina, né, deu reagente. O que significa isso? Era um indício de que eu tinha SAF. A SAF é uma doença autoimune, tipo como o lúpus, né, que é mais conhecido. É uma doença basicamente que ela causa trombose. Então eu descobri isso, que eu tinha essa doença, bem antes de engravidar da Beatriz. Geralmente como que as mulheres descobrem, né? Descobrem depois de ter vários abortos. Tem o primeiro aborto, é normal. Tem o segundo, normal. Tem o terceiro aborto, aí o doutor fala, alguma coisa tem, vamos investigar. E aí descobre a SAF. Então, assim, já começou por aí a mão de Deus na minha vida, porque graças a Deus eu descobri dessa doença, né, antes de engravidar. Então, o doutor já falou pra mim, quando você engravidar, você vai tomar heparina, injeções, tal. Não explicou muito bem, mas falou, você já sabe que você vai fazer um tratamento. O dia que você engravidar, no mesmo dia você me avisa, você vai iniciar o tratamento. Então, assim foi. Mas a gente tinha acabado de casar, né? A gente tinha ideia de esperar aí uns 4, 5 anos para ter filho. Então, quando a gente decidiu ter filho, falei, então eu vou parar de tomar o anticoncepcional, né? Detalhe, o que pode ter me causado essa doença provavelmente foi o uso prolongado aí por muitos anos de anticoncepcional, né? Mas aí eu falei, vou parar de tomar o remédio, né? Eu achava assim, que 1 mês eu ia estar grávida. E começamos a tentar e nada, não engravidava. Depois de uns 3 meses tentando, naturalmente procurei o médico. E aí ele pediu, né, uma série de exames. Foi quando constatou que eu tinha uma alteração na hipófise. O que é a hipófise, né? Não sou médica, mas vou explicar mais ou menos.
É uma glândula que a gente tem no cérebro e ela produz a prolactina, que é um hormônio que a gente produz também quando está amamentando, né? Um hormônio aí responsável pela produção do leite e tal. E ter um aumento, né, desse hormônio no corpo impede a gente de engravidar, tanto que quando está amamentando é muito difícil engravidar, por conta da prolactina estar muito alta. Essa glândula no meu cérebro, né, era aumentada, produzia muito mais desse hormônio da prolactina, e aí eu não conseguia engravidar. No dia que ele me deu essa notícia, eu fiquei muito abalada, atravessei a rua, fui no neurologista que era do outro lado da rua pedindo pelo amor de Deus para poder fazer exame, para ver. Tive que fazer um exame em Rio Preto, nem fazia em Catanduva, né, que escaneasse todo o meu cérebro. E aí foi realmente diagnosticado que eu tinha essa hipófise aumentada. Aí, com isso, eu tive que tomar um remédio de alto custo, consegui, graças a Deus, mais uma bênção de Deus, consegui pelo SUS. Tomei esse remédio para baixar os níveis de prolactina. Abaixado esses níveis, continuamos aí na tentativa de engravidar e nada. Aí depois o doutor falou, vamos tomar um indutor de ovulação, né, para você ovular mais, para você tentar engravidar. Tomei esse indutor por 3 meses, tentando engravidar e nada. E foi assim, um ano, mais de um ano, fazendo tratamentos, né, uma sequência de tratamentos e não consegui engravidar. Até que eu cheguei numa consulta, o doutor falou, olha, nós já fizemos todos os tratamentos que você poderia fazer, agora só resta partir para a inseminação artificial, para a fertilização in vitro. E que era uma coisa que não estava na nossa realidade, né? Muito caro e tal. Aí eu meio que desisti, né? Falei com meu marido, falei, olha, Paulo, não vamos mais arrumar filho, vamos viajar, vamos fazer outra coisa, né? Esquece essa ideia de filho. Aí nesse meio tempo que eu parei com todos os tratamentos, a gente foi num culto do pastor Adilson Pires, que é um pastor que é uma bênção na nossa vida. Não tem o que falar, né? Todas as profecias que ele entregou pra gente da parte de Deus se cumpriram mesmo, muito pontuais, né? Se cumpriram na nossa vida. E ele falou pra mim um dia, num culto que ele estava pregando, ele profetizou pra nós, no final, a hora que ele foi orar por nós, que ele via um cestinho, que ele via a gente balançando assim esse cestinho. E aquilo eu tomei pra mim que era o meu filho mesmo, que eu iria engravidar, né? E eu tinha um sonho muito grande de ter uma menina. Era um sonho que eu tinha, né? Eu queria ter uma menina. E aí fiquei um mês sem tratamento nenhum. De repente descobri que estava grávida. Foi assim, a mão de Deus mesmo, porque com tantos tratamentos eu não consegui engravidar. E em um mês fazendo tratamento nenhum, a hora que eu tinha desistido, eu engravidei. E aí foi assim, né? Uma alegria muito grande e ao mesmo tempo um medo muito grande, porque eu tinha a questão da SAF, o problema de ter uma trombose no cordão umbilical, de poder causar um aborto, tomando injeções todos os dias, né? Por 9 meses. Então foi uma gravidez de muito medo. E quando eu engravidei, o pessoal falava, é menino, tal. Todo mundo falava que era menino. E quando o doutor fez o ultrassom, a primeira vez que ele olhou, ele falou, é menina, pode fazer enxoval. Eu falei, doutor, não acredito. Ele, não, 100% é menina. Mas eu ainda como ajuda a Deus, como diz minha cunhada, duvidando da promessa, duvidando de tudo, não acreditei. Precisei fazer mais umas 2, 3 ultrassom. Fiz uma ultrassom 3D para acreditar que era uma menina. Mas Deus não falha, né? Quando Ele promete, Ele conhece o desejo do nosso coração, os nossos sonhos. E tudo que Ele dá é perfeito, né? E assim veio a Beatriz, uma bênção nas nossas vidas. Foi uma gravidez muito tranquila, né? Uma bebê muito esperada, muito planejada. E ela, assim, quem conhece sabe que ela, o próprio nome já diz, né? A que traz felicidade, é o significado de Beatriz. E é ela, assim, ela é uma alegria, né? É o amor nosso, não tem nem o que falar. E aí, passou o tempo, eu trabalho fora, né? É muito complicado essa vida tal de mãe e esposa e profissional e tudo. Eu decidi que eu não queria ter mais filhos. Vamos lá. Voltando, é assim, gente. Vida de mãe, de 2, então, é assim. Um chama, o outro demanda e a gente tem que parar. E aí, então, né, conversei com o Paulo. Ele queria, sim, ter outro filho, né?
Ele queria, mas eu tava muito decidida que eu não queria. E esse mesmo pastor, né, que tinha profetizado na gravidez da Beatriz, uma vez eles foram orar no monte, ele, o Paulo, mais uns irmãos, e ele falou pro Paulo que ele via, ele sempre falava isso pra mim também, que ele via outro cestinho e que ia ser menino e ia ter o nome de Davi. E aí passou-se o tempo, tal, a gente começou a ir atrás de ver a vasectomia, né, para ele operar, porque como eu tenho a SAF, essa doença é muito arriscado, passa por cirurgias, né? Então, mesmo que eu não tivesse, também é uma vasectomia mais simples, né? Então a gente começou a ver dele operar e tal. E assim, depois que eu tive a Beatriz, depois de um ano, eu não tava tomando mais anticoncepcional, porque o médico falou, é muito arriscado você tomar remédio, né? Por você já ter a SAF, é muito arriscado você ter uma trombose. Passei por hematologista, eu tomo AS contínuo, né, para prevenir trombose. Então eu não tomava mais o remédio. E por 4 anos sem tomar remédio eu não engravidei. Então na minha cabeça, assim, eu já tenho esse problema, né, na hipófise. Produzo muita prolactina, isso já dificulta engravidar. Então eu achava assim que eu não ia engravidar, né? Mas estava só esperando mesmo ele operar para ter certeza que a gente não ia mais ter filhos. Mas Deus sempre falando comigo que eu ia ter outro filho. E aí um dia nós fomos num culto, que o pastor Adilson tava lá também pregando. E aí, né, eu falo, ai meu Deus, e vem, né? Eu sou meio assim, não é que eu não acredito em profecia, eu acredito sim, lógico. Mas eu ouço e aguardo, né? E espero se cumprir isso na minha vida. Aí ele veio perto de mim e falei, ai meu Deus, ele vai falar alguma coisa pra mim. E o que ele fala é batata. Aí ele veio, falou pra mim que isso foi, nós estamos em 2020, foi o ano passado, né, em 2019. Em julho, por aí de 2019, foi esse culto. Ele falou pra mim, olha, ainda esse ano você vai engravidar e vai ser um menino. Falei, ai meu Deus, a minha amiga trabalha comigo e já estava grávida. Eu falei, nossa, as duas agora vão sair de licença. Pensei ainda no dia, né? Mas falei, difícil eu engravidar, né? Eu tenho todos esses problemas e tal. E ele falou, né, muito certamente que iria ser ainda aquele ano e queria ser um menino. E aí, assim, foi passando os meses. Quando foi em agosto, exatamente no mesmo mês que eu engravidei da Beatriz, eu engravidei dela em agosto de 2014. E eu engravidei do Felipe em agosto de 2019, exatamente 5 anos depois. Eu descobri, né, que estava grávida. Foi um choque, porque a gente não estava planejando, a gente não estava esperando, pelo contrário, estava planejando não ter mais filhos. E, assim, a hora que eu descobri que eu estava grávida, eu tinha certeza que era um menino, sabe? Eu tinha certeza absoluta, assim. Tanto assim que uma amiga até falou, vamos fazer um chá revelação e tal. Eu falei, não precisa fazer, porque eu tenho certeza que é menino. Mas mesmo assim, eu fiz uma sexagem fetal, deu que era menino, né? Depois fizemos as ultrassons. E foi, assim, uma gravidez muito, muito difícil. Muito difícil mesmo. Foi, assim, uma gravidez muito, muito difícil, a do Felipe. Eu passei muito mal. Assim, no começo eu não queria contar, assim como eu fiz com a Beatriz, né? Eu esperei dar os 3 meses para poder contar para as pessoas, né, que eu tava grávida. Porque é aquele período inicial, né, pode acontecer de perder, ainda mais no meu caso, com muito risco de aborto. Tava com níveis altíssimos de cardiolipina, então tava com muito risco de aborto. Tive, né, fiz exames e tal, e a doutora falou que eu tava com muito risco. Então eu esperei, né, os 3 meses, só que assim, eu passei muito mal. Eu tinha que ir trabalhar passando mal, vomitando, sem poder contar para os colegas o que estava acontecendo, foi muito difícil. Eu tive sangramento, eu precisei fazer um repouso assim relativo, né? Eu ia trabalhar, mas eu só ficava sentada e chegava em casa deitada, não podia fazer nada por conta do sangramento. Tive muitas dores, então assim, foi um desafio tremendo essa gravidez, né? Tomei as injeções também de enoxaparina. Graças a Deus, Deus me abençoou de novo, assim como da Beatriz eu consegui pelo SUS. Dele foi um pouquinho mais difícil, a gente tinha que buscar em Rio Preto, mas deu tudo certo, consegui. E assim, eu tinha muito medo na hora do parto, porque a injeção
o AS que eu tomava poderia causar hemorragia, né? Tem que parar bem certinho o tempo antes da cirurgia, que eu iria fazer cesárea, né? E eu tinha muito medo, assim, com quem que eu ia deixar a Beatriz, né? Porque tava só nós aqui. E aí começou toda essa história da pandemia, que me deixou, assim, muito abalada também no final da gravidez. Eu fiquei com muito medo de ter que ir pro hospital, né? E poder contrair alguma doença lá. Graças a Deus, assim, meu trabalho foi uma bênção, me proporcionou ficar em casa, né? Nesse período. Tirei férias que eu tinha até pra frente, tirei pra poder ficar em casa. Depois já entrei com a licença maternidade. Então, assim, Deus abençoou, sabe, e cuidou de todos os detalhes. E era um sonho, assim, do meu marido, né, ter um filho, ter um casal, né? Todo mundo gosta de ter um casal. E Deus, assim, realizou os nossos sonhos, né, nos mínimos detalhes, até no dia do parto. Graças a Deus deu tudo certo. A gente ligou para um casal de amigos que são maravilhosos, que vieram aqui, ficaram com a Beatriz até minha mãe chegar, com o meu irmão. Fomos, fiz a cesárea, deu tudo certo, né? Até nessa gravidez do Felipe, ele teve uma alteraçãozinha no coração, né? Enquanto eu tava grávida, nos batimentos, uma arritmia. E eu fiquei muito abalada também. Foi um dia antes da gente fazer uma viagem. Eu fui viajar muito triste com isso. Mas até isso Deus abençoou, que ele tá curado, ele não tem nada, né? Quando ele nasceu, eu perguntei pro doutor, fez o exame do coraçãozinho? O doutor falou, fez, tá tudo perfeito. Então, assim, Deus abençoou em tudo, sabe? Ele nasceu perfeito, tanto a Beatriz como ele, bem, graças a Deus, né? Viemos embora, a maternidade estava super separada da questão lá do coronavírus, então, né, foi tudo muito, assim, tranquilo. Eu fiquei super bem, minha recuperação foi ótima, igual da Beatriz agora. Então, assim, graças a Deus, eu só tenho que louvar e agradecer a Deus, sabe? Tem uma outra promessa que eu fiz, que assim que passar esse coronavírus, nós vamos cumprir ela, né? Que é de apresentar o Felipe na igreja onde eu estava quando o pastor fez essa profecia para mim, entregou essa profecia para mim, né? Eu tinha esse desejo de apresentar ele ao Senhor lá naquela igreja. E se Deus quiser, quando passar tudo isso, nós vamos lá e vamos apresentar ele. Tudo que eu tinha, né, essa doença, a SAF, né, uma doença autoimune que poderia me causar abortos, esse problema que eu tenho na hipófise que me impede de engravidar, ter passado por tudo isso e hoje eu ter 2 filhos, é um milagre, assim, muito grande na minha vida. E se você tem essa vontade de engravidar, de ter filhos, confie em Deus, ou até qualquer coisa que Deus te prometeu, creia que Ele vai te dar, porque é no tempo dele, não é no nosso, né? E então é isso, assim. Tá meio bagunçado, algumas interrupções aí por conta das crianças, mas eu não queria esperar mais para poder contar, né? Eu queria já até ter feito antes esse vídeo, com uma recordação também, mas compartilhando um pouco aí da nossa história e dos milagres que Deus fez na nossa vida. Isso é uma parte muito pequena de muitas coisas que Deus fez. Quero agradecer muito o pastor Adilson, eu não sei onde ele tá, mas eu vou dar um jeito de mandar esse vídeo para ele. Quero agradecer muito porque eu sei que ele ora muito pela nossa família, sempre que ele tá aqui, ele ora por nós. E Deus usa muito a vida dele, né? Isso que eu quero dizer pra ele, pastor, que Deus usa muito a sua vida, continue assim na presença do Senhor, né? Que Deus tem muito ainda que te usar. E dizer pra você que se Deus fez uma promessa, confie que ele vai cumprir, sabe? Na hora certa, no tempo dele. Às vezes não é nem aquilo que a gente quer, mas ele sabe o que é melhor pra nós. Eu não queria ter outro filho, e hoje Deus me mandou uma bênção maravilhosa, que é o Felipe. E a gente colocou o nome dele de Felipe Davi, justamente pela palavra que o Senhor nos deu, né, de colocar o nome Davi nele. Então ele chama Felipe Davi. E assim, a gente tá muito feliz, a nossa família tá completa agora, né? Não teria como ter felicidade maior. Então o que eu quero dizer é isso, sabe? Mesmo nesse tempo que a gente tá vivendo, claro, a gente tem medos, né? A gente é humano, mas confia no Senhor, que se Ele prometeu, Ele vai cumprir, né? Então é isso, muito obrigada para quem assistiu até aqui e até mais.